Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos em estúdio a nossa residente Diana Parreira, bem-vinda. Olá! E uma enfermeira muito querida que acompanhou a nossa Diana para falarmos de um tema especial, a nossa enfermeira Mariana, bem-vinda. Olá, obrigada. Um beijinho e um abraço a todos que nos estão a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook e a quem nos ouve nos 98.7. Hoje vamos falar sobre o sono e a amamentação, certo? Certo. A nossa Diana tem também especialidade nestas questões de orientação, não é, do sono. Infantil, já falámos aqui sobre isso e o seu baby spa incrível, não é? E a doutora Mariana, a enfermeira Mariana, desculpa, também lida diariamente com estas questões que as famílias vão colocando nesta fase que é desafiante e o que o objetivo dos profissionais é torná-la assim um bocadinho mais maravilhosa, não é? Exatamente. Uma fase complexa. Isso. Que precisa de apoio. É Ela bem Qual desafiante. é a tua formação na área? Eu sou pós-graduada em Saúde Materna e Obstétrica, sou conselheira de aleitamento materno e formadora em desmame. Ou seja, o que ela quer dizer com isto tudo é que ela percebe daquilo que nós vamos falar, entendem? Percebe mesmo. E a verdade é que pode fazer toda a diferença. Eu estava hoje a falar dos tais mamilos de silicone, não é? Que eu usei na amamentação de Santiago. Eu só amamantei o de Santiago até aos 5 meses e meio. Naquela fase em que já estava ótimo, percebes, para os dois e era incrível e de repente, puf. E já falei aqui sobre isto quando falámos outrora com outra residente que já não faz parte do Pausa, a Melanie, um beijinho, sobre a amamentação, porque a desinformação pode levar provavelmente a este Desmame precoce. Isso, e sem percebermos o motivo, em que naquela fase que aconteceu eu fiquei muito frustrada, porque lá está, é aquela fase em que já não sentia dor, em que a coisa já funcionava e de repente o Santiago mandou-me dar uma volta, porque eu não consegui perceber os sinais dele, nem acompanhá-lo. Concordas com isso, não é, Mariana? Sim. Isso acontece? Sim, o início da amamentação é desafiante, mas o fim também. É um Pois. processo contínuo Sim. que deve ser acompanhado sempre. Eu tinha, Diana, alguns familiares que me diziam, mas não estou a perceber, então tu no início, ok, se quiseres desistir, desiste, está tudo bem, nós estamos aqui para te ajudar, choravas, não sei o quê, então e agora? Não queres? E agora tu queres dar, não estou a perceber. Ah, pois, aconteceu-te isso. Sim. Mas No acontece início, muito. como foi tão desafiante, e ainda por cima foi cesariana, mesmo a subida do leite foi complicada. Falei muitas vezes disto com o Hugo e o Hugo dizia, Bárbara, mas está tudo bem, se tu sentires que não é possível e que está a ser difícil, está tudo bem, não sei o quê. Passado 5 meses e meio, eu não te percebo. Então, mas... Quer dizer... Pronto, e nós juntámos aqui estes dois temas porque a verdade é que quando o bebê é pequenino, não come só durante o dia, como nós, não é? E durante a noite é suposto nós dormirmos, certo? E então a enfermeira também especialista nesta questão da amamentação e a nossa orientadora também do sono do bebê vai nos ajudar a explicar como é que nós podemos juntar as duas coisas, ou seja, a qualidade do sono Uma forma saudável. Isso, e esta nutrição e conexão, porque é muito mais que só nutrir, de uma forma harmoniosa e mais saudável, não é? E se calhar vamos começar por aí. Esta relação entre a amamentação, não é? E o sono e de que forma é que nós podemos ajudar quem nos vê e ouve, porque depois é uma orientação muito individualizada, não é? Nós vamos falar de uma forma geral, depois cada caso é um caso e cada mãe e cada família tem um desafio diferente, não é? Vamos então, se calhar, começar aqui por introduzir este tema. Começa a Mariana, é isso? Sim. Força! Então, a amamentação é um processo complexo. E então, durante a noite, sei que muitas vezes há exaustão materna que precisa de apoio. Mas a amamentação noturna é tão ou mais importante do que a amamentação durante o dia.
porque o leite vai variando durante o dia, a composição do leite. Certo. Materno varia muito durante o dia. De manhã é mais rico em cortisol, que é o que permite que o bebê esteja mais desperto. E durante a noite é mais rico em melatonina e em triptofano, que são... A melatonina é a hormona que regula o sono. Certo. E o triptofano é aquilo que vai levar a mais produção de melatonina, vai fazer com que o bebê adormeça muito mais facilmente. E daí a importância de manter esta amamentação também no período... Deixa-me interromper, é mesmo isso, é a explicação perfeita, Bárbara, porque isto é o ciclo circadiano. Sim. Durante o dia produzimos mais cortisol e à noite Mais a melatonina, o início não é? da produção da Certo. melatonina. Portanto, se o bebê é amamentado pelo peito, orienta-se pelo ciclo circadiano da mãe. Certo. E é muito importante. E isto acho que é um pormenor que se calhar muitas de nós desconhecemos antes de mergulharmos, não é, na maternidade ou antes de acolhermos famílias, que é uma explicação que põe por terra muitos mitos, não é? Relacionados com isto e ajuda a entender esta importância. Boa. Mais. Esta composição do leite. Quando nós falamos em composição do leite, estamos a falar num organismo, não é? Ou seja, o nosso soma consegue estar alinhado de tal forma, não é? Em que aquele leitinho tem tudo. Sim, não é? sim. O leite adapta-se não ao longo do dia, mas ao longo dos meses que se amamenta, adapta-se a todas as necessidades que o bebê precisa. Incrível. Sim, o corpo da mulher é incrível e consegue perceber o que é que o bebê precisa e produz mais gordura, ou mais lactose, ou mais água, dependendo daquilo que o bebê vai precisando. E enfermeira Mariana, isto aqui não é a tua opinião, certo? Isto são os cientistas que nos dizem, não é? Estas são as análises que eu sei que é difícil, aliás, nenhuma fórmula, ainda bem que as fórmulas existem, não é? Na ausência deste leite maravilhoso, mas que nenhuma fórmula consegue se aproximar, não é? Porque mesmo estes estudos que existem sobre a composição do leite, é difícil encontrar ali a fórmula certa. Exatamente, por isso é que nós dizemos que o leite materno é um alimento vivo. Isso. Porque vai variando, a fórmula não é possível. Igual de manhã, igual à noite e faz diferença. Muitas mães chegam lá e dizem: o meu leite é fraco, eu decidi dar fórmula. Que é que não é assim, não é a maneira que nós sabemos. Não existe leite fraco. Não existe leites melhores, leites piores. Cada leite é um leite, é adaptado ao seu bebê. Certo. E mães que têm mais do que um filho, o leite do primeiro não é igual ao leite do segundo. Certo. Sim, porque temos esta ligação, não é? Mais fisiológica que acaba, e emocional, porque nós quando sentimos emoções também produzimos hormonas, por isso também vai vai ser impactante no leite. Muito bem. Mais. Ciclos do sono, aqui para a nossa especialista e esta questão da amamentação. Conta-nos, Diana. Olha, como é que o sono do bebê... Não, eu explico sempre que o sono do bebê é diferente de um sono de um adulto. É o sono de um recém-nascido, digamos assim. Na nossa anterior emissão falámos sobre o sono, em que eu expliquei que nós tínhamos 3 fases de sono mais o sono REM. Certo. O não REM e o REM. Mas o recém-nascido não nasce com essas 4 fases do sono. Conta-nos. Como nós, nasce apenas com 2. Ou o sono leve ou o sono profundo. Ou seja, ou o REM ou o sono profundo. Portanto, é que nós dizemos, às vezes estamos num sítio com um imenso barulho no hospital. Estamos num sítio com imenso barulho e os bebés continuam a dormir profundamente, porque eles estão exatamente nessa última fase. Certo. Ou então há um barulhinho de nada e o bebê desperta. Assusta-se. Não percebo. Exatamente, não é? É por isso mesmo. O recém-nascido nasce apenas com essas duas fases de sono. Certo. Depois é que vai maturando. Isso, e o papel do adulto também é importante, certo? Em criar um ambiente favorável para que estas fases vão se desenvolvendo. Certo. É isso, Diana? Certo. Eu não sou apologista de criar rotinas rígidas quando o bebê nasce, mas sou apologista de ir criando uma rotina saudável. Certo. Aliás, tudo o que é rígido é contraproducente, não é? Até porque nós somos também fruto das circunstâncias e daquilo que nós estamos a vivenciar e hoje a rotina da minha família é esta, mas amanhã acontece alguma coisa, positiva ou menos positiva, e vai alterar. Sim, porque eu estou a falar disto porque isto gera ansiedade. Falo por experiência própria e falo pelas famílias que eu acompanho. Muitas vezes definimos as nossas intenções, não é? Enquanto família, seja relativamente à amamentação, seja relativamente ao sono e onde dorme, já vamos falar sobre isso.
e depois não estamos a conseguir responder àquilo que nós tínhamos planeado, ou àquilo que era a nossa expectativa. E é importante explicar que às vezes nós temos que ter as nossas intenções definidas, mas depois é um bocadinho nos deixarmos levar por aquilo que sai um bocadinho fora do aceitar, não é? Como adaptativo para ambos. O bebê ao mundo e nós ao bebê, não é? E é muito importante gerir expectativas. Isso. O que é que se espera de um bebê recém-nascido, Certo. ou o que é que se espera de uma amamentação. Por isso é que eu acho que é tão necessário uma consulta durante a gravidez como uma consulta pós, seja de amamentação, com a enfermeira Mariana, seja Sim. de sono. Porque muitas das vezes é mesmo isso, é gerir expectativas, explicar aos pais o que é suposto acontecer. Sim. O bebê não vai nascer a dormir a noite toda. Certo. Nem vai nascer a querer mamar de 2 ou E de 3 em 3 horas. é importante que não durma a noite toda, já percebemos aqui, não é? Até por causa da síndrome de morte lactente. Ele precisa de acordar para mamar. Certo. A Mariana deve falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Não, e é verdade, eu recordo-me que o mais frustrante numa fase inicial, no meu caso em particular, foi eu nem sequer ter equacionado esta hipótese da subida do leite não acontecer. Do colostro, não é? Que é a primeira fase. E então isso gerou muita frustração, sentido de incompetência, não é? Aliás, o Santiago teve fórmula enquanto estive na maternidade, ia na mesma ao meu peito e assim, mas eu acho que o acompanhamento e a forma como, para mim foi um choque, porque eu achava que aquilo ia brotar de uma forma mágica. Estou a ser mesmo muito sincera, e isso é desinformação. Sim. Não é? Isso é desinformação, ainda para mais uma cesariana marcada por uma situação específica. Eu acho que tive meia hora a tomar medicação antes quer dizer, se calhar ainda nem tinha chegado ao cérebro, porque a criança A nível hormonal o corpo ainda não estava preparado. não é? E acho que isso é importante, porque isso depois vai gerir as nossas emoções e a forma como nós lidamos com. Sim. É mesmo isso. Eu, por exemplo, estou grávida, não é? E Estás, Diana? Da nossa Isabel. Está quase. Quero muito amamentar, mas pode não ser possível por várias razões. Certo. Mas eu sei que tenho uma expectativa alta para isso, porque sei os benefícios que isso pode trazer, tanto para mim como para o bebê. Mas se não acontecer, também temos que estar cientes que acontece que por muitos fatores nós podemos tentar, mas pode não acontecer. Certo. E também acho que é importante gerir essa expectativa Sim, da mãe. e termos isso, mãe. mesmo nesta da mãe e do pai, porque eu acho que nessa fase já estávamos os dois a sofrer, porque o Hugo olhava para mim e não percebia nada, eu olhava para ele e não percebia nada, e tipo, mas porquê que isto não dá leite? Não estou a perceber, percebes? É muito dos dois, porque quando estamos juntos nisto, é mesmo difícil. E estas primeiras consultas também têm que ser consultas muito em verdade. Não é? Porque eu sinto, o Santiago tem 6 anos, também não tem uma vida inteira, não tem 15 nem 20, não foi assim há tanto tempo que eu tive esta preparação para o parto e tudo mais, não é? Mas eu acho que o boom veio depois, na minha perspectiva, ou então eu andava mesmo muito tapadinha. Mas se calhar a enfermeira Mariana sabe dizer isso mais, não se falava tanto destas coisas, não é? Não. Como é que era a pega, como é que não era, e pouco mais. Sim, antigamente, mas há uns anos atrás, Sim. pensava-se que era tudo muito inato. Isso. Mas uma mãe, quando tem um filho, nunca deu de mamar, não sabe. É uma coisa que se vai aprendendo, Certo. porque cada bebê é um bebê, vai mamar de forma diferente e é uma aprendizagem contínua, e que só mais recentemente é que temos mais formação na área, Certo. mais profissionais a procurar informação na área, porque não só nós enfermeiros, como os médicos, como os pediatras, como os médicos de família, e acho que agora sim é uma coisa que se fala mais e super importante. Sim, muito. E eu acredito que na altura também Com muita existisse. informação, que antes não tinha. Sim. Agora tem muita É informação. isso. Às vezes até tem muita, não é? Pois. Às vezes é difícil selecionar, mas eu senti muita falta de informação. Então, relacionarmos aqui a amamentação noturna, porque estamos a falar do sono e do descanso, e estamos a falar do sono com qualidade, acho que é isso que importa também, não é só a quantidade. Sono reparador. Isso. É muito importante. Eu acho que quando a Mariana deu a introdução já caiu por terra se era mesmo necessário ou não esta amamentação noturna. Já percebemos que temos muitos benefícios com isso, não é? Porque esta aqui era mesmo a pergunta de partida. É necessário ou é um mito?
não é? Isto é a mania das enfermeiras, não é? Que acham que devemos dar aqui o peito ou a fórmula ou o que for durante a noite. Sim, porque não tem só vantagens para o bebê. Ora! Tem também vantagens para a mãe, porque o leite é produzido por uma hormona, que é a prolactina. Isso. Que também varia ao longo do dia e o seu pico acontece à noite. Mas para a prolactina existir é preciso que haja sucção. Portanto, é preciso o bebê ir à mamar, fazer sucção, para chegar a informação ao cérebro e aí é que a prolactina é produzida. A prolactina começa a aumentar por volta das 6 da tarde, tem o seu pico por volta da meia-noite e depois vai descendo até às 6 da manhã e entre as 6 da manhã e as 6 da tarde está sempre um nível mais baixinho. Portanto, a amamentação noturna faz com que haja mais produção de leite. O que muitos casais, quando chegam até mim, dizem é que muitas vezes deixaram de dar mama durante a noite, que dão biberão com leite de fórmula e que de repente ficaram sem leite. E é muito por causa disto, porque como a prolactina é produzida principalmente durante a noite, vai haver uma quebra e o leite vai diminuir. Sim, e se calhar também foi por causa desse motivo, porque o Santiago dormia algumas horas seguidas, não é? E acordava por volta das 6, e a última mamada era para aí às 11, não é? E se calhar, e aí ele já tinha os 5 meses, não é? Se calhar também foi um conjunto de fatores, não é? Sim. É isso. Boa. Mais coisas. Então, porquê que é importante? Para a nossa mãe já percebemos que é todos os benefícios, não é? A nível hormonal de uma mãe que tem esta intenção de amamentar e de poder partilhar com o seu bebê aquilo que são os benefícios, não é? Deste aleitamento materno. Para o bebê, o que é que nós conseguimos também se existir esta amamentação noturna? Olha, nos primeiros meses é muito importante para o ganho de peso, porque lá está, como vai variando as necessidades que o bebê precisa, ele também vai se adaptando ao crescimento do bebê, por isso para um ganho de peso mais contínuo e uniforme é uma mais-valia. É também de fácil digestão, o que para o bebê é muito, muito melhor, porque vai ter menos cólicas, vai dormir melhor porque não vai ter um alimento tão pesado e previne também muitas doenças no futuro, a diabetes, a hipertensão. O que os estudos nos dizem é que o aleitamento materno nos primeiros meses, principalmente nos primeiros 6, que é o que nos diz a Organização Mundial de Saúde, é que é um fator protetor para doenças futuras. Isso, e isso é incrível, não é? Nós podemos prevenir muito daquilo que depois os hábitos também vão promover ou não é? Mas criámos esta almofadinha, não é, de defesas que também passam para o bebê, não é? Muitos bebés que estão a amamentar e que até estão doentes acabam por receber aqui, não é, já alguns anticorpos e tudo da mamãe, e que isso acaba por ajudar. Isto é incrível, não é? A forma como a natureza e dois corpos, não é? Supostamente se unem tão bem, se fundem tão bem um com o outro. É mesmo muito, muito incrível. No nosso, a Diana no Instagram do Baby Spa lançou uma caixinha de perguntas e nós trouxemos 2 para responderem, porque a ideia do programa é mesmo desmistificar estas questões, está mais próximo de quem nos vê e ouve, mas também responder às dúvidas individuais na medida do possível, porque não conhecemos a história da pessoa, não é? E se calhar passámos essa fase, eu leio a pergunta, não é? E uma de vocês responde, pode ser? Então vamos lá. A primeira. Amamentar em livre demanda, sim ou não, mesmo durante a noite? Então, pode ser a Mariana. Sim. A livre demanda é sempre um plus, é mais-valia, seja de dia, seja de noite. Porque estar a meter horários rígidos nos bebés é como nós. Nós há dias que temos fome mais cedo, há dias que temos fome mais tarde e os bebés é igual. Podem mamar um bocadinho mais agora e aguentar 3, 4, 5 horas e a seguir já só aguentar uma. E não está nenhum problema nisso. E não há nenhum problema, sim, porque os bebés sabem quando têm fome e queixam-se quando têm fome. Então a livre demanda, para além de todos os benefícios, que também tem o benefício anticoncepcional da amamentação, que ajuda a prevenir outras gravidezes, é importante a livre demanda e também porque se vai adaptando, lá está, a cada bebê e não estamos a encher o estômago desnecessário, que também permite que eles durante a noite durmam sempre tranquilos e mediante aquilo que precisam. Eu vou-vos contar uma coisa.
quando eu amamentava. Não, eu tenho que partilhar estas coisas, porque eu acho que isto ainda pode acontecer, não é? Eu contava o tempo. A sério. A sério. Mas Porque eu achava que estava a fazer... Eu tenho mães lá que fazem... Mas aquilo é ao telemóvel minuto Certo. a minuto. Fazem antes da tua consulta, não é? Não, na consulta não. Bom, o Baby Spy dizem ok. assim, eu dei pelo telemóvel, dei às 4, às 5, dei 20 minutos numa, 15 minutos na outra, e penso assim, como é que conseguem, mesmo assim, durante a noite? Porque nós achamos que estamos a fazer o cronometrar. melhor. E depois, eu primeiro numa mamá dava numa mama, depois estava na outra, então tinha um alfinetezinho que eu passava de que eu lá sabia qual é que era a mama. Não, isto só para explicar que isto vai contra tudo aquilo que vocês estão a falar aqui. Não é? E eu fazia convicta de que aquilo era o melhor para o Santiago. E durante a noite é exaustivo para as mães estarem ali a controlar o tempo. Sim, os bebês sabem quando têm fome e eles pedem. E depois se adormecem, não é? Ou se param de mamar. Ainda falta, não é? Isto foi eu a bater na mesa, desculpa. Ainda não passou, tens que mamar. Mas há um tempo ideal, Mariana, a amamentação, há um tempo ideal. É assim, nos primeiros meses não devemos deixar exceder muito as 4, 5 horas. Depois, a partir daí, há bebês conforme vão crescendo que aguentam 5, 6, 7 Aquilo que tu horas. dizes varia, até de uma mamada para a outra pode variar o tempo de... Exatamente. Não é? Isto só para termos noção de como é que os dois polos, não é? Onde somos rígidos, achar que estamos a fazer o melhor e que se calhar podíamos levar este exatamente processo. no sono. É o que a Mariana está a dizer, é exatamente o que acontece no sono. Não há... aliás, eu acho que é outra pergunta, não é? Sim. Falar- Posso avançar para a Sim, próxima e sim, responda sim, então a sim. Diana? Falar sobre quando é natural esperar que o bebê durma a noite toda, Ou ou seja, seja, perguntavam-me se... a partir de quando, não é? Isso. É exatamente como a Mariana estava a dizer. Ou seja, não é expectável que um bebê, um recém-nascido, passe a noite toda a dormir 8 horas, não é? Isso não é expectável. Mas isso também depende das janelas de vigília de cada bebê. De cada bebê, Isso não é? varia de bebê para bebê, com os mesmos meses. Claro que Chatice. varia. E depois temos que estar atentos a sinais de sono, a janelas de vigília, não é? Um bebê recém-nascido não aguenta a dormir 5, 6 horas, não é? Não é como um bebê de 6 meses, por exemplo. Certo. Então é mesmo isso. Estar atento aos sinais, às janelas de vigília E dele. aqui, desculpa interromper, Tiana, quando tu estás a fazer uma orientação, tu vais estudar aquele bebê e aquela família, a forma de Exatamente. funcionamento e tentas ali encontrar um padrão, mesmo que seja variável, uma hora para cima, uma hora para baixo, não é? E aqui tu tens que munir e partilhar com os pais o que é que são os sinais, porque senão eles também não te sabem dizer quanto tempo é que Os pais não sabem. Os pais Pois. não sabem identificar os sinais de sono. E isso é a base para uma boa cesta e para um sono Dá-nos aí noturno. 1 ou 2 exemplos, sinais Olha, de sono, bora sempre lá. coçar. Já falámos sobre isto, mas é só para... Coçar a orelha, os olhos, o nariz, ficar com o olhar muito fixo, também é um sinal. Normalmente os bebês ficam mesmo Sim. sempre a olhar para o mesmo sítio. Já são 3 ou 4, mas estes sinais são mesmo muito importantes. A maior parte deles é mesmo isso, a coçar a orelha e os olhos, o nariz. Ou seja, é visível, se nós só observarmos o bebê, é quase como estes sinais da fome, não é? Quando eles fazem aqueles barulhinhos, Um não sinal é? de fome, pode ser meter a mão à boca. Meter a mão à boca ou ficar mais agitado, pode não acordar logo ou começar a chorar, porque o choro é um sinal tardio de fome. Isso. É Sim. como o choro de sono. É estar atento Exatamente. aos sinais iniciais, é meter a mão na boca, procurar andar sempre com a cabeça de um lado para o outro, estar mais irrequieto, as mãos fechadas, também é um sinal de fome. Ou seja, existem aqui sinais bem visíveis e que nós conseguimos captar ao olhar. O que pode não existir é esta sensibilidade, este conhecimento para os próprios sinais. Isso depois já vai afetar, não é? Pronto, então, quando uma família te pergunta, então, mas diga-me, a partir de que altura é expectável que o nosso bebê durma a noite toda? Olha, Tu fazes este estudo, não Sim, é? a Das partir janelas. dos 12 meses, a Organização Mundial de Saúde recomenda suprimir o leite noturno, ou seja, as refeições noturnas, se ele tiver com o peso ideal, os percentis todos bem, saudável, um bebê saudável, E aqui estamos a falar de qualidade de sono também, não é? certo? Isso eu digo sempre, falar antes com o pediatra é que manda sempre, porque conhece a saúde do bebê, Claro. pode suprimir as refeições noturnas. Exprimir ao ritmo
da mãe, do bebê, não é? De uma Certo, forma mas, respeitosa. Bárbara, se para a mãe fizer sentido Sim. continuar com as mamadas à noite, se não interferir com o sono dela, se não tiver em privação, se disser, não, eu até durmo melhor, se der leite ao meu filho, está tudo bem. Certo. Agora, se uma mãe me chegar lá, estou cansada, estou exausta, Diana, ajuda-me, Preciso dormir. eu posso parar com... Pode, o bebê é saudável, é aconselhado pela Organização Mundial de Saúde e pode suprimir as refeições. Portanto, a partir dos 12 meses é o que se aconselha. Sim. Agora, 9 meses, Sim. pode dormir a noite 10 toda? e meio. Pode. O que é dormir a noite toda para o pai? Primeiro eu pergunto, o que é? E ele disse, de 8 horas. Está de acordo com a janela de vigília dele? Pois. Um bebê de 6 meses deve dormir 14 horas. Deve. Mas deve ser distribuída ao longo do dia. Não são 14 horas noturnas. Claro. Portanto, é expectável Você para o pai ou para o bebê. Sim. Então é isso. É que, E mesmo esta questão, quando eles são mais pequeninos, não é? Da última mamada, eu falava ali 11 horas, às vezes, não é? Meia-noite. Quer dizer, se já fosse uma criança, não é? Já estava a dormir há muito, àquela hora, não é? E tem que estar. Isso. Tem que estar. Por amor de Deus. por isso é que, à medida que as crianças e que os nossos bebés vão crescendo, nós temos que ir adaptando também, não é? Porque, assim, uma amamentação à meia-noite é uma amamentação noturna. Claro. Sim, Certo? Claro. sim. É isso mesmo, Bárbara, é isso mesmo. Por isso aqui, obviamente que pode ser seguro se tudo estiver alinhadinho a partir dos 12 meses, sempre com esta sensibilidade de percebermos o estado de saúde da criança bebé. e o estado de saúde da mãe, no sentido de, será que está a afetar? E então é importante darmos aqui uma pausa e que a mãe durma, Claro. porque esta privação também tem aqui muitas consequências, certo? Pois é isso, e hormonalmente eu acho que a Mariana consegue falar melhor sobre isso do que eu, mas eu acho que se a mãe estiver ansiosa e estressante, o leite vai ser também um bocadinho diferente. Diferente. Sim. Certo. Sim, sim. E a produção também diminui. Sim, porque aqui tem a ver efetivamente com as hormonas que as nossas emoções fazem produzir e que vai afetar todo este equilíbrio, não é? Da criança. Ok. Mais, agora a nossa Diana vai nos guiar, porque falta-me uma página de alinhamento, mas está tudo certo, porque eu estou em casa, não é? Aqui era Força. um bocadinho sobre o sono, ainda nessa Certo. continuação. Diz-me. Dormir ou não, cama compartilhada ou co-sleeping. Isso. Que também é muito... Eu tenho isso. Depois deve ter tenho. passado. Peço desculpa a quem nos está a ver e a ouvir, mas está tudo bem, não é? Pois, porque aqui quando falamos em qualidade de sono e quando falamos em amamentação, falamos também aqui no conforto da mãe para amamentar durante a noite, que não é igual de amamentar durante o dia. E depois podemos ter aqui, não é, esta cama partilhada ou este co-sleeping que a Mariana vai nos ajudar a diferenciar, é isso? Não, Ou sou a eu. Diana? Sou eu. Força. Diana. Esta é mais a minha área do sono. Força. Ou seja, são ambas têm a ver com sono, mas são definições diferentes. Uma cama compartilhada é uma cama em que o bebê e os pais dormem na mesma cama. Certo. Um co-sleeping, não. Um co-sleeping é no mesmo quarto, ou seja, são as duas no mesmo quarto. A Isabel está-me a mexer. Olá, Isabel. Tem que respirar fundo. Respira. Então, o que é que acontece? São ambas no mesmo quarto, mas em camas diferentes. Ou seja, o co-sleeping é num berço ao lado da cama da caminha. mãe e a cama compartilhada é na Como mesma o nome cama. diz, é a mesma cama. Ok. Pronto, isso existe, ajuda na amamentação, ambos, e fica muito ao critério de cada família e tudo bem com isso. Opiniões à parte, não sou apologista da cama compartilhada, minha opinião só, que muitas vezes perguntam-me. Sim, "Ana, é não existe aqui nada que a ciência nos diga, tem malefícios, já vai prejudicar, não é? Se for segura, é Certo. excelente. Seguro é ter espaço suficiente para todos, Também não trouxe, mas também trouxe a segurança, se Sim. quiserem falar um bocadinho sobre isso. é? Sim. Queremos. Mas eu acho que ninguém dorme bem, ou há estudos que comprovam que ninguém dorme bem em conjunto, sejam eles com o bebê, seja ele com o próprio
próprio marido. Ou seja, as pessoas para dormirem bem têm que dormir sozinhas. Ou deveriam dormir ou sozinhas. deveriam dormir sozinhas. Aliás, eu grávida agora, quando estou sozinha na cama, eu durmo muito melhor do que quando estou com o meu namorado, não é? Sim. É essa a diferença. Então, imaginem 3 pessoas na mesma cama. Certo. Não é? Quando nós estamos a falar de segurança, estamos a falar de alguém que é mais pequenino que nós, não é? Que pode estar no meio dos 2 adultos. E quando falamos de segurança, falamos de quê, Diana? Então, eu trouxe aqui as Força. regras para uma câmara compartilhada muito rápidas. Bora lá. Então, se quiserem fazer a bed sharing, a cama compartilhada, não é? Deve ser feito. O bebê deve ser colocado sempre de barriga para cima. Não devem existir almofadas, lençóis soltos ou edredões. Ou seja, se quiserem fazer cama compartilhada, a cama não tem almofadas. Vistam roupa. Não tem nada. E isso não é possível. Nós todos dormimos com lençol, com almofada, com tudo. Não que podemos. temos direito. Vistam roupa, O bebé- meias, casacos. O bebê não tem esse direito. Não dorme de almofada, não dorme de lençol, não dorme nada. O saco de dormir, por exemplo, Sim, e só. O que já não acontece em nenhuma cama, não é? certo. O bebê deve ficar entre o adulto e uma superfície da barreira, ou seja, na ponta, nunca No meio, que era aquilo que eu estava a falar, não é? Nunca no meio dos pais. Essa cama deve ter a proteção lateral, que é para o bebê não Certo. cair. E o colchão deve ser firme. Ok. Estas são as condições necessárias para uma cama compartilhada bem feita. Contraindicações. Mãe e pai fumadores, não. Não fazer cama compartilhada. Se consomem algum tipo de drogas ou se já consumiram, também não. Obesidade, também é uma contraindicação para a cama compartilhada. E bebés prematuros com baixo peso, também não se aconselha. Quanto aos bebés dormir no mesmo quarto que os pais, deve ser feito até aos 12 meses. Antigamente a Organização Mundial, até o ano passado, ela recomendava até aos 6, agora recomenda até aos 12 meses. Mas também vai uma opção de cada. Certo. Sim. E aqui o que é que vai facilitar? A interação, não é, dos cuidadores com o bebé durante a noite, não é? Não temos que andar quilómetros, nenhum quarto está a quilómetros, não é? Estou a... Agora, se facilita a amamentação, Mariana, já sei que eles facilitam um bocadinho mais, vocês são um bocadinho mais... Força. A cama compartilhada ou o co-sleeping, pronto, como a Diana disse agora, cada casal é que decide. Certo. Claro que para o casal é mais fácil ter o bebê no mesmo quarto, porque evita levantar-se, evita Certo. acender luzes, evita Sim. despertar. Agora, o melhor, a minha também opinião, exatamente como a Diana, é o co-sleeping, porque a cama compartilhada, é certo que o que muitas mães nos dizem é que basta tirar a mama do sutiã e os bebés mamam, Certo. mas pode, por exemplo, adormecer enquanto está a dar de mamar e pode acabar por ter outras implicações, como a Certo, síndrome aliás, de morte súbita. eu acho que a mim esse era o maior trauma. Às vezes durante a noite, e é como eu vos digo, não tive pai 2 meses, eu às vezes até chorava com o desespero porque eu estava com sono e tinha receio de adormecer, sim. Porque... E os relatos lá, no espaço, no baby spa, são mesmo esses, Diana. Então, mais fácil dormir sem sutiã, nua. Ou seja, os bebés vão à mama quando querem. Às vezes 2, 3, 4 vezes. Um bebê de 12 meses não precisa de mamar 3, 4 vezes à noite. Certo. Não precisa, Bárbara. Certo. Não há, nutricionalmente eles não vão procurar o leite. Certo. Eles só vão procurar a sucção de conforto. Ou seja, Certo. a única forma que eles têm de dormir ou de readormecer Certo. é a mesma forma que os levou a adormecer. Certo. Se eles adormeceram a mamar, quando acordam vão precisar desse estímulo para... Certo. Não é... Ou seja, eles não têm fome. Sim. Eles vão procurar é outro tipo de Às sucção. vezes só precisam de conforto. Certo. Pode ser dado de Sim, outras e amamentar é muito mais do que nutrir, não é? Isso nós sabemos. Sim, isto varia. Uma Certo. coisa é nos primeiros 6 meses, outra coisa é daí para a frente. Certo. E aqui é como vocês dizem, acaba por facilitar a dinâmica daquela família, pelo menos estarmos no mesmo espaço, não é? Durante aquele período que agora acabou por ser alargado até aos 12, por questões óbvias. E a verdade é que só quando nós experienciamos é que temos a noção, não é? Porque uma coisa é nós
acordarmos durante a noite porque estamos a auxiliar o nosso companheiro em alguma coisa, não é? Outra coisa é noites e noites seguidas termos aquela responsabilidade e termos que suprimir aquela necessidade do nosso bebê. Sim, acaba por ser bem complexo, não é? E temos que falar sobre isso, não é? Isto acaba por facilitar este processo. Mais coisas. Temos a morte súbita, vocês já falaram, não é? E é importante. Enfermeira Mariana, relativamente a estas questões, que acho que também se fala pouco. Sim. Todos nós Não temos tabu, medo, uma questão tabu. mas não se fala, não é? E a taxa é bem alta. Isso. Fala-nos um bocadinho sobre isso, ou seja, o que é que isto significa, o que é que pode acontecer? Porque aqui temos uma paragem respiratória, Sim, certo? a síndrome de morte súbita do lactente acontece nos primeiros 12 meses de vida e o que acontece é que normalmente, e a grande maioria das vezes, é durante a noite, durante o sono, muitas vezes associa-se à morte no berço e que o bebê tem uma paragem cardiorrespiratória sem causa que o justifique. Muitas vezes está associado a infecções que não se sabe de onde, não tem uma causa propriamente, a morte súbita não tem uma causa explicável para isso. E a amamentação, neste caso, é um fator protetor. Porquê? Porque estamos lá. Estamos Sim. atentos ao bebê, é isso, Mariana? Sim, também o que os estudos nos dizem é que a alimentação pode reduzir cerca de 70% o É risco. muito. O risco Até me de síndrome. arrepiei. É muito. É muito. Porque os bebés, quando são amamentados, tendem a ter despertares mais fáceis quando comparados com leite de fórmula. Não quer dizer que despertem mais vezes, mas despertam mais facilmente. E um bebê recém-nascido, durante os primeiros meses e durante os 12, como a síndrome de morte súbita diz, precisa mesmo de ir acordando durante a noite, que é para evitar que isto aconteça. Certo. Por isso é que os bebés amamentados, como têm mais facilidade em acordar, vão acordando mais vezes, o que vai interrompendo, digamos, este ciclo que pode acontecer. Para além de que, como falámos, passa muitos anticorpos para o bebê, que o que se pensa é que vai evitar estas infecções que não se sabe muito Que são bem silenciosas, a causa. não é? E que nós nem sequer temos Sim. conhecimento, não é? Sim, Já contactaste com algumas situações destas? felizmente ainda não. Ok. Porque Nós é bem tivemos agora duro. um caso recente de um bebê que comeu, tomou banho e ficou no colo. Sobre morte súbita, não há explicação. Não há explicação. Sim. Mas lá está, não houve uma causa para aquilo, mas acontece. Portanto, no colo. Sim. Portanto, se nós pudermos fazer tudo o que nós temos ao nosso alcance, eu acho que é importante. Certo. Portanto, aqui gerir um bocadinho esse tipo de informação. Não é expectável que um bebê recém-nascido durma às 5 horas, mas que vá, ou é expectável, ou pode dormir às 5 horas, aliás, não tem problema nisso, mas que não ultrapasse esse tempo para poder ser... Garantir a sua segurança também, e nós alimentado. conseguimos aqui supervisionar. Ok. E também pode ser leite de fórmula, atenção. Sim. Sim. Quer dizer, Às vezes tem mesmo que ser, não é? Pode ser, Sim, às vezes tem claro. mesmo que ser. Até porque a própria sucção também é um efeito protetor. seja ele amamentado ao peito ou então na forma de fórmula. Sim. Sim. Boa. O que a fórmula nos traz é um bocadinho mais de ganho de cáries, de outro tipo de coisas. Temos que, os que açúcares temos e que as cuidar coisas. extra. Ou seja, se o nosso filho é amamentado por fórmula, há coisas que nós podemos introduzir, como não é aos 3 meses, mas a partir dos 6, dos 7, uma rotina diária de sono, ou uma boa higiene de sono, é a lavagem da boca, dos dentes. Certo. Ou seja, mamam, lavam os dentes, vão dormir. Que é muito raro alguém fazer. Certo. Mas nas minhas consultas toda a gente faz. Certo. Toda a Sim. gente faz. Sim, e é o que eu digo, nós temos esta orientação quando tudo é novo para nós e mesmo quando se calhar vamos na segunda viagem, mas a primeira viagem da maternidade já foi há não sei quanto tempo atrás, a ciência está sempre a evoluir e as coisas vão alterando. É muito importante porque às vezes existem pequenos pormenores e pequenas micro-rotinas, não é, que nós podemos ter e que sem ter este conhecimento não vamos adotar, e isso pode ser um fator importante. Por isso é bom alertar para consultas. Isso. A desinformação nunca vai ajudar ninguém, pelo contrário. Portanto, Certo. podem e devem marcar uma consulta comigo ou com a Mariana, seja Certo. ela de sono, seja ela de amamentação, ou as duas em conjunto, Sim. também não tem problema, para se informarem, uma consulta Certo. durante a gestação, durante a gravidez, que é Certo. importante, nós não nascemos ensinados. Nós estudamos Não, para isto. E eu acho que, principalmente nesta fase, nós temos tanta informação, não é? Porque
existem infelizmente também muitas iniciativas, não é, nesta literacia, em todas estas questões da maternidade e da paternidade, que muitas vezes existem questões mais micro, que são gigantes, não é? Que nós acabamos por não aprofundar, e depois temos a expectativa, aquilo que estávamos a falar há pouco, e depois temos aquilo que vai acontecer com o nosso bebé, com a nossa família, e pode ser muito devastador, e lá está, depois podemos ter consequências, não é? Seja a morte súbita, que é uma das complicações mais, não é, o limite das coisas, não é? Seja mesmo este desmame precoce, seja esta dor intensa, não é? Que às vezes até acontece por questões também relacionadas com o nosso bebé. Nós já falámos aqui da importância da osteopatia também, que vai afetar esta amamentação, certo? E uma boa pega, uma conselheira de amamentação é isso mesmo. Sim. Porque não é suposto as mulheres terem dor enquanto amamentam. Certo. Tem de ser uma coisa prazerosa. Nós sabemos que é importante, tem todas as vantagens, mas se não for prazeroso... É muito difícil. Sim. E às vezes basta corrigir a pega, basta corrigir a posição da mãe, Sim. a posição do bebê, é o suficiente para dar este Perceber se o bebê precisa desta intervenção mesmo de manipulação, não é? Porque tem o pescoço tenso, porque tem... Tudo isto afeta. E nós lá imaginamos, sem ter conhecimento, que sim. Sim, muitas vezes até o freio, que é uma coisa que fala-se ainda pouco, mas que se vai começando a falar mais, que às vezes é o suficiente, é o quarto do freio para ajudar. Certo. Facilita a vida ao bebê que só está a tentar safar. Exatamente. Não é? E dá qualidade de vida à mãe também, para que este caminho seja um bocadinho mais leve, que eu acho que é um bocadinho por aí. É isso. Não é, mamãe? Já parou a nossa Isabel? Já. Está tranquila. Era só para dizer, olha que eu estou ela aqui. Ela é uma acrobata, vocês não sabem, ela, as pernas assim para cima e tal. E ela está a dizer, olha que eu estou no pausa, ok? Diz aí à malta que eu estou aqui. Pronto, agora se calhar temos 15 minutinhos e vamos passar aqui para o sono da mãe. Da mãe e do pai, mas a mãe a amamentação. A sono que amamenta, exato. A mãe amamenta, o pai ajuda. Isso. Ou deveria. Sim, sim. Acho que cada vez mais, não é? E a qualidade do sono desta mamãe é muito importante. Porquê? Nós não podemos mentir, Bárbara, ou esquecer-nos de que os primeiros meses são muito difíceis. Muito desafiantes. Se estivesse aqui a dizer que é tudo um mar de rosa, já a amamentação e o sono, ou a gestação, pós-nascimento, não é um mar de rosas e custa muito. A privação de sono é muito difícil. Certo. Até porque eles não nascem com horários... Nós nascemos todos seres circadianos, todos temos um relógio biológico, mas os bebés não conseguem distinguir o dia da noite. Portanto, não é expectável que um bebé não durma durante o dia e durma toda a noite. Não, pode ter relógios todos diferentes. Mas nós já estamos nessa maturação, ou seja, este choque é difícil, não é? É isso. Portanto, nós temos que criar um ambiente favorável para isso, tanto para o bebê como para a mãe. Certo. A amamentação é um momento importante, como a Mariana falou, tanto para um como o outro, e eu acho que amamentar vai ajudar no sono da mãe. Há muitos relatos que se ouvem é que ajuda no sono da mãe, se ela estiver num ambiente propício para isso. Ou seja, o apoio familiar é muito importante, o apoio do pai é muito importante. O que normalmente eu falo com as mães é mesmo isso: deixem a cama, deixem o sofá, deixem a desarrumação, pensem mais. Os primeiros meses é muito importante pensar só nela e no bebê. Certo. E o resto ajuda-se, pede-se à mãe, pede-se ao pai, pede-se ao É mesmo companheiro. importante descomplicar esta fase daquilo isso. que eram todas as nossas rotinas, não é? E descontrair um bocadinho nisso e ir um bocadinho na maré daquilo que são as necessidades do bebê, as nossas necessidades prioritárias, não é? Que é para os nossos níveis de oxitocina Sim. serem elevados aqui na produção do... Sim, porque se estiver sempre em stress, ou seja, até pode ser prazeroso, não é? Pode estar a correr muito bem a amamentação, não é? Mas depois o stress e o cortisol vai estragar tudo aquilo, não é? Que nós estamos a viver. Por isso o sono da mãe importa. Importa, por exemplo, como eu tive um casal, faziam turnos.
Ou seja, eles faziam, o bebê era amamentado em exclusivo leite materno, mas eles faziam turnos, ou seja, a mãe durante o dia extraía com a bomba, ou então colocava o coletor. Estávamos a falar sobre isto antes, estava a pedir uma opinião de um coletor à Mariana. Porquê? Porque muitas das vezes nem é preciso extrair. Quando estamos a dar uma mama, aquilo está sempre a pingar e vai caindo o leite que o pai pode dar nesse mesmo dia, à noite, ao bebê. Certo. Ou seja, isto é aleitamento materno. E é claro tudo bem. sim. Ou seja, e até mantém um vínculo maior com o pai. Sim. Por isso a mãe aí pode dormir. Certo. Eu quando nós falámos aqui da amamentação com a Melanie, eu partilhei como é que eu e o Hugo fazíamos, porque funcionava lá está, não foi durante muitas semanas, porque entretanto depois o Santiago começou a dormir algumas horas seguidas. Mas o que nós fazíamos era, nós tínhamos, partilhávamos o quarto, mas não a cama. Isso. E antes da mamada durante a noite eu ficava, por exemplo, do lado do Santiago, depois íamos trocando isto, não é? Eu dava o leite ao Santiago e o Hugo é que o colocava para arrotar e ficava um bocadinho com ele, e eu ia para o outro lado da cama. Ou seja, a mesma forma como eu descansava quando não estava ao lado de Santiago era diferente, porque nos primeiras semanas é tudo mesmo muito assustador, não é? Nós sentimos uma responsabilidade pelo bebê muito grande. E então, durante a noite era assim que nós funcionávamos, ou seja, o que adormecesse ao lado do Santiago, depois quando fosse para dar o peito, um dava, o punha a rotar e trocávamos. Pronto, e conseguíamos descansar muito melhor, aliás, quando passávamos para o outro lado da cama, agora sim. Pronto, é ninguém nos ensinou, ninguém nos orientou, aliás, é como eu digo, as primeiras semanas foram bem desafiantes, mas foi uma forma de nós nos chafarmos. Como é que nós nos vamos chafar disso? E fazíamos desta forma. A ideia que a orientação que a Diana deu também me parece válida, não é? Se fizer sentido para a família, porque vai fazendo com que o outro respire. E nestas primeiras semanas nós precisamos só de respirar. É um conselho vezes. mesmo para as mães. Deixem ajudar. Não queiram fazer tudo sozinhas. Não queiram mesmo, porque certo. A não faz maternidade sentido. É dois. E não, isso era antigamente que era mais responsabilidade da mulher, sim. Agora não, ajudem, deixem ajudar, aceitem ajuda. Sim, é mesmo pequenas estratégias que o bebê continua a ser alimentado com leite materno, seja diretamente no peito ou extraído, e que permite que os dois descansem, porque aqui nós falamos muito da mãe, mas o casal em geral. Sim, e quando nós temos um pai que é parceiro e que acompanha sempre, tem igual privação de sono, só não deu leite, não é? E aqui, porque não, se calhar ainda temos um bebê que acorda várias vezes, não é? Durante a noite, porque é que não vamos partilhando isto? Uma vez eu amamento, outra vez extraímos e amamentas tu. Acho que faz todo o sentido, porque lá está, a privação de sono também é um pormenor que eu acho que se fala de uma forma muito leviana, porque acho que as pessoas não têm noção, não é? As pessoas do senso comum, das consequências, não é? De uma privação do sono prolongada, não é? Certo. Se nós não dormimos, nós começamos a delirar, não é? E começamos aqui a desenvolver psicoses e essas coisas todas. E isto é sério. Obviamente depois nós vamos tendo ali períodos em que vamos dormindo, mas nunca mais recuperamos aquilo que, não é? Que nós não nós dormimos. Falamos sobre isso, a probabilidade de alguém estar bem e dormir, ou seja, o tempo de dormir à noite seja inferior a 5, 6 horas e estar bem é inferior a 1%. Certo. 1%. Por muito que muitas vezes as pessoas até se gabem, eu 4 horas está bom. Isso é mentira. Ele está adaptado. Exatamente, está adaptado, mas depois são todas as consequências, não é? Mesmo a nível de doenças físicas e psicológicas que advêm daí, não é? Que é um bocadinho isso. Que neste caso não é um acumular. Certo. São dias atrás de dias. Certo. E daí também a importância das consultas, porque basta às vezes adaptarmos uma rotina ou adaptarmos uma estratégia que é o suficiente para... Sim, nós não estamos a falar que saímos de uma consulta do sono ou da amamentação, não é? A fazer completamente diferente ao oposto que nós nos fazíamos, a não ser que estejamos a fazer coisas mesmo prejudiciais e se assim for, ótimo, nunca é tarde, não é? Mas às vezes são pequenos pormenores, não é? Que ciência é que tem depois de uma mamada trocar de sítio da cama? Não tem ciência nenhuma, não é? Sim, mas às vezes é mesmo preciso um olhar externo para orientar este casal. É isso, é só um olhar externo. Sim, porque estamos ali muito envolvidos naquilo e é muito importante isto para o baby blues, que às vezes acontece, não é? Que são todos os sintomas
de uma depressão, mas que não é uma depressão e que a maioria das mamães tem após o nascimento. A depressão pós-parto é outra coisa, quando estes sintomas se prolongam no tempo, não é? Ou seja, se nós podemos experienciar todo este quadro, mesmo não tendo o quadro, porque faz parte do processo hormonal e etc., é uma coisa séria. Sim. Não é? Porque nós sentimos sem esperança no futuro, sem vontade de cuidar de nós próprias, é algo que é muito impactante. Se estas coisas não tiverem mais leves, se a amamentação não estiver facilitada, se não existir aqui o pedido de apoio da retaguarda familiar, se não existir aqui um companheirismo da outra parte, bem, isto torna-se muito pesado, não é? Sim. Que muitas vezes, pelo olhar externo, todos passamos por isto, não é? Tens que te aguentar. É duro, não é? Sim, e lá está, no início é muito comum, mas que depois, se não for corrigido, pode levar a consequências sérias. Sim. E para além da depressão, existe mesmo casos de psicoses Certo. pós-natais Sim. que muitas vezes podiam ser evitadas se tivéssemos feito uma estratégia, uma rotina de forma diferente ou suficiente. E valorizado, não é? Este cuidado e este bem-estar da mãe também. Sim. Porque a verdade é que temos que suprimir as necessidades do bebé, não é? Do pequenino que veio fazer parte da família, mas nós não deixamos de ter necessidades, Claro. não dá para colocar um stop. E o sono, estas rotinas de higiene, são muito importantes para nós estarmos saudáveis, não é? Sim, e se para isso for preciso, lá está, introduzir uma fórmula, as pessoas não são melhores pais nem melhores mães, piores ou melhores por causa disso. Certo. Às vezes é mesmo necessário para cuidar da sua saúde mental. Isso é importante alertar. Agora, nós não vamos ser melhores mães ou piores mães ou pais por dar o nosso peito, amamentar ao peito, ou então por dar leite de fórmula. E seja por Se uma não é- opção nossa, seja por uma necessidade. E essa frase também me tranquilizou muito na maternidade, porque eu paniquei mesmo um bocadinho, não é? E a enfermeira olhou-me assim nos olhos e disse mesmo, existe fórmulas, sabias? E tu vais dar o teu melhor. Se isso for amamentar, está tudo certo. Se não for, também está. Exatamente, e cada E eu, mãe é melhor para o ok. seu bebê. Não é? Porque nós questionamos-nos e colocamos-nos mesmo em causa quando a expectativa e aquilo que nós imaginávamos que ia acontecer Não é isso. não acontece e nós ficamos sem perceber. Mas eu posso saltar, posso fazer alguma coisa para isto resultar? Não. Não é? Mas se calhar, às vezes o que nós precisamos neste processo é que nos digam, olha, isto é natural, pode fazer desta forma, esta orientação, não é? Ou seja, mais uma vez, gerir expectativas antes disto acontecer. Certo, É importante isso. termos expectativas reais. certo, sim. Porque Das possibilidades que podem... de todas as sim, possibilidades que podem certo, ocorrer. certo. Devemos ter sempre um plano A, B, C. Certo, É a mesma coisa que vamos prontas para um parto normal e tem que se fazer cesariana. certo. Não é? É gerir a expectativa. Eu acho que agora já há muita informação e estes cursos de preparação para o parto e essas coisas alertam-nos para isto tudo. Mas nós temos sempre a nossa, não é? Nós gostávamos que Isso. fosse desta forma, sim. E irmos treinando esta flexibilidade mental de termos esta necessidade de nos adaptarmos é mesmo assim. Porque os bebés são diferentes, o nosso organismo reage de forma diferente e às vezes temos mesmo que fazer de uma forma um pouco distanciada daquilo que nós imaginámos e daquilo que nós planeámos. Não é? Sim, porque aquilo que se passa muito é que a maternidade é um mundo cor-de-rosa. Mas sim. não é. É um mundo de todas as cores. Certo. E é importante... Também não é só escuro, não é? Não, é um mundo de todas as cores. E Certo. é importante os casais terem noção Certo. de que não é preto, não é branco, não é tudo cor-de-rosa. Não é nós embarcarmos para a Austrália e sairmos no Canadá, não é? Ups, que é isto? Exatamente. Socorro. Muito bem, meninas, temos 2 minutos e meio. Mas eu acho que nós tocámos todos os pontos que eram essenciais. Aqui é basicamente para quem está a pensar engravidar, para quem já está grávido e com este plano, não é? Para quem já teve o bebê e ainda está nesta fase, o perceberem que existem ajudas especializadas que nos orientam, que o nosso programa acaba por tocar aqui em alguns pontos que já vai esclarecer, mas que cada caso... É importante dizer, quem quiser fazer um desmame, seja ele tardio, seja ele precoce, seja ele o que for, procurem ajuda. Não Certo. façam em casa. Certo. Porque ouviram, porque a amiga fez. E nós porque o outro falamos fez. muito disso mesmo em relação à medicação, não é? Sim.
Eu farto-me de ouvir falar em desmames nas minhas consultas, não é? Até porque eu quero que isso aconteça. Se não estavam em psicologia, para quê, Claro. não é? Mas tudo isto tem que ter orientação médica, não é? Ou, neste caso da amamentação, orientação de especialistas que estudaram estas questões e que sabem como é que podemos fazer isto de uma forma mais leve, não é? Isso. Sim, porque às vezes o desmame pode ocorrer porque o bebê precisa, ou porque a mãe precisa, ou porque Certo. ambos precisam. E não é um processo que começa hoje e acaba amanhã. Ai, é muito difícil. Sim, e Um é muito desmame é dinâmico. muito difícil. Ainda para E- mais se for quando o bebê quer e a mãe não quer. Certo. Não, e é como eu vos digo, há coisas que eu apaguei da minha memória, eu recordo-me disso, sei que já tinha 5 meses e meio, mas nem me lembro como é que foram os dias a seguir, que eu já nem sequer tentei. Não é? Porque são mesmo emoções Aconteceu, muito foram fortes, logo. sim. E se calhar se tivesse outra orientação, se calhar até nem tinha acontecido desmame nenhum. É não é? isso. Que é um bocadinho isso. Obrigada à Mariana, Obrigada à e à Mariana Diana, também. sim, por ter disponibilizado um pouquinho do nosso tempo para ajudar-nos. Que ela é quem nos vê. enfermeira e os horários de enfermeira. É Deus nos loucura. livre. Coragem. E ela pediu especialmente folga para estar aqui connosco. Obrigada de coração e obrigada a ti, Diana, por estares cá comigo. Estou cá quarta-feira outra vez. Isso, um beijinho muito grande a todos e já sabem, amamentação, sono, existem especialistas, nós estamos aqui para alertar e sensibilizar para isso mesmo. Um beijinho. Beijinhos, Sim, obrigada. Obrigada. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.